O futuro sempre foi uma das maiores obsessões da humanidade. Desde as primeiras civilizações, o ser humano tenta entender o que vem depois, como se preparar, como evitar o pior e, se possível, garantir algum tipo de controle sobre o desconhecido. Quando não conseguimos prever com exatidão, criamos histórias, símbolos, mitos e profecias. Não porque elas sejam necessariamente verdadeiras, mas porque elas nos confortam diante da incerteza. Em períodos de estabilidade, essas histórias ficam adormecidas, mas quando o mundo entra em crise, elas retornam com força. Guerras, tensões políticas, mudanças tecnológicas rápidas demais, crises ambientais e econômicas criam um cenário perfeito para que antigas previsões voltem a ser discutidas. E é exatamente nesse contexto que o nome de Baba Vanga reaparece com intensidade. Décadas após sua morte, previsões atribuídas a ela voltaram a circular, especialmente aquelas relacionadas a um ano específico, 2026. Um ano que, segundo relatos, marcaria eventos extremos, capazes de mudar o rumo da humanidade. Mas antes de falar sobre essas previsões, é importante entender quem foi Baba Vanga e por que suas palavras continuam ecoando tanto tempo depois. Baba Vanga nasceu em 1911, em uma pequena vila da região dos Balcãs. Ainda jovem, perdeu a visão após um acidente durante uma tempestade. A partir desse momento, começou a afirmar que conseguia enxergar eventos que ainda não haviam acontecido. Com o tempo, pessoas da região passaram a procurá-la em busca de respostas, conselhos e previsões. Sua fama cresceu lentamente, de vila em vila, até ultrapassar fronteiras. Ela nunca escreveu livros, nunca deixou registros organizados. Tudo o que sabemos hoje vem de relatos de seguidores, entrevistas indiretas e registros feitos após sua morte. Isso significa que muitas previsões foram interpretadas, reorganizadas e até adaptadas ao longo do tempo. Ainda assim, algumas descrições atribuídas a ela parecem coincidir com eventos reais, o que alimentou a ideia de que Baba Vanga teria acesso a um tipo de conhecimento fora do comum. Entre tantas previsões atribuídas a ela, o ano de 2026 se destaca, não como um único evento isolado, mas como um período de transição. Um ponto em que o mundo começaria a mudar de forma mais visível. Segundo relatos, ela teria mencionado que esse ano marcaria uma sequência de acontecimentos extremos, e não apenas um momento específico. Uma das previsões mais comentadas fala sobre o início de um grande conflito global, mas não da forma tradicional. Não uma guerra declarada, com um início claro e anúncios oficiais. Segundo interpretações, esse conflito começaria de maneira silenciosa, quase imperceptível. Tensões acumuladas, disputas econômicas, conflitos indiretos, ataques cibernéticos, crises de abastecimento e disputas por influência global. Pequenas decisões políticas que isoladamente parecem comuns, mas que juntas criam um efeito dominó. O tipo de situação em que, quando as pessoas percebem, o mundo já está dividido. Essa previsão chama a atenção porque muitos analistas afirmam que guerras modernas não começam mais com tiros, mas com instabilidade, desinformação e colapsos estratégicos. Quando olhamos para o cenário atual, é impossível não notar semelhanças. Conflitos regionais se intensificando, alianças sendo testadas,
discursos cada vez mais agressivos e um clima constante de incerteza. Isso faz com que muitas pessoas se perguntem se essas previsões falam realmente do futuro ou se apenas refletem padrões que a humanidade repete ao longo da história. Mas talvez a previsão mais intrigante atribuída a Baba Vanga seja a que envolve um possível contato com algo não humano. Segundo relatos de seguidores, ela teria afirmado que em novembro de 2026, uma nave de grandes proporções entraria na atmosfera da Terra. Ela não teria deixado claro quem seriam os visitantes, nem suas intenções. Apenas que esse evento marcaria um choque psicológico profundo na humanidade. Durante décadas, essa previsão foi tratada como ficção, algo impossível de levar a sério. No entanto, nos últimos anos, o assunto passou a ser discutido de forma diferente. Relatórios oficiais, registros de pilotos, investigações públicas sobre fenômenos aéreos não identificados e declarações de autoridades trouxeram um novo peso ao tema. O que antes era motivo de piada, agora é analisado com cautela. E isso não significa que um contato vá realmente acontecer, mas mostra como a percepção coletiva mudou. Talvez o impacto maior não seja a presença de algo desconhecido, mas a quebra da ideia de que a humanidade está sozinha no universo. Outra linha de interpretação ligada a 2026 envolve tecnologia. Segundo algumas versões das previsões, Baba Vanga teria alertado sobre um momento em que as máquinas passariam a influenciar profundamente as decisões humanas. Não apenas como ferramentas, mas como agentes ativos no cotidiano. Hoje, algoritmos decidem o que vemos, o que consumimos, com quem interagimos e até quais notícias chegam até nós. A tecnologia deixou de ser apenas uma extensão da capacidade humana e passou a moldar comportamentos. A questão não é se isso é bom ou ruim, mas até que ponto estamos conscientes desse processo. Algumas interpretações sugerem que 2026 marcaria um ponto em que a humanidade começaria a questionar seriamente o controle que entregou às máquinas. Não por medo da tecnologia em si, mas pela percepção de dependência excessiva. Um momento de reflexão coletiva sobre quem realmente toma as decisões. Também existem previsões atribuídas a Baba Vanga relacionadas à natureza. Eventos climáticos extremos, desequilíbrios ambientais e mudanças bruscas no planeta. Mais uma vez, não como punições místicas, mas como consequências acumuladas ao longo do tempo. A ideia de que a natureza não reage de forma imediata, mas cobra seu preço aos poucos. O interessante é que essas previsões não contradizem a ciência. Pelo contrário, cientistas há décadas alertam para mudanças climáticas, eventos extremos e impactos ambientais causados pela ação humana. Talvez, nesse caso, as previsões falem menos sobre algo sobrenatural e mais sobre a observação de padrões inevitáveis. No fim das contas, a grande questão não é se Baba Vanga estava certa ou errada. A verdadeira pergunta é por que essas previsões continuam nos afetando tanto. Talvez porque elas toquem em medos universais. O medo do desconhecido, o medo da perda de controle, o medo de mudanças que não conseguimos acompanhar. 2026 pode chegar e passar sem grandes acontecimentos, ou pode marcar o início de transformações reais. Mas uma coisa é certa: o futuro não acontece de forma isolada, ele é construído a partir de decisões tomadas agora, no presente. Talvez o verdadeiro valor dessas previsões não esteja em tentar adivinhar o que vai acontecer, mas em nos fazer refletir sobre o caminho que estamos seguindo. Porque no final, o futuro não é uma profecia escrita em pedra, ele é uma consequência.